Bem-vindos ao capítulo Condução. A condução é um dos 3 mecanismos de transferência de calor. Os outros são convecção e radiação. Todos eles dependem de uma diferença de temperatura em um meio, sendo que o meio define o tipo de mecanismo. No caso da condução, os meios são estacionários, normalmente sólidos. Então, o calor flui no meio sólido devido a uma diferença de temperatura nesse meio. Na convecção, os meios são fluidos. Então, o calor flui por convecção em um fluido devido a uma diferença de temperatura entre uma superfície e o fluido. E na radiação, não existe a dependência de um meio. Calor é trocado por ondas eletromagnéticas entre superfícies em diferentes temperaturas. Vimos então que a condução ocorre geralmente nos materiais sólidos e é devido ao contato de partículas ou interação de partículas, átomos e moléculas em diferentes temperaturas. Consideremos, por exemplo, uma barra de metal. Se aquecermos a extremidade A, criaremos a diferença de temperatura em relação à extremidade B. Portanto, energia flui através da barra por condução, ou seja, átomos com mais energia transportam energia pelo contato direto com os outros átomos. Para entender melhor a condução, consideremos os estados da matéria. A água pode estar na forma sólida, gelo, líquida ou gasosa, vapor. Qual é a diferença básica? No caso do sólido, as moléculas de água estão muito próximas umas das outras e fortemente ligadas entre si. No líquido, as moléculas estão mais afastadas e têm uma certa liberdade de movimento. E no gás, as moléculas estão muito afastadas e têm total liberdade de movimento. Nos gases, as moléculas ou átomos estão bem afastados, mas mesmo assim seria possível a condução por colisão de moléculas e difusão de moléculas. Entretanto, como eles têm liberdade de movimento, é muito mais importante aqui o fenômeno de transporte de massa, ou seja, a convecção aqui seria mais importante. Portanto, a condução é desprezível na maioria das aplicações práticas. Nos líquidos, apesar das moléculas estarem um pouco mais próximas e poder haver colisão e difusão, ainda assim a condução seria desprezível na maioria das aplicações práticas, preponderando a convecção. Mas nos sólidos, os átomos ou moléculas estão fortemente ligados, né? Então aqui é possível então a condução por 2 mecanismos, vibração do reticulado e fluxo de elétrons livres. E essa condução depende da estrutura do material sólido. A condução nos sólidos vai depender das ligações químicas que vão formar as estruturas dos materiais. Nos metais, por exemplo, temos íons positivos num mar de elétrons livres. Dessa forma, o metal será um bom condutor, porque além da vibração do reticulado, temos fluxo de elétrons livres transferindo calor. Se eu segurar uma barra de metal, vou sentir uma forte transferência de calor quando a outra ponta ficar na chama. Já nos outros materiais, como polímeros e cerâmicos, existe um reticulado, ou seja, pode haver condução através de vibração nesse reticulado. Mas como sempre há defeitos no reticulado, essa transferência não é muito eficaz, a não ser que seja um sólido perfeito, ou seja, um cristal perfeito. Nesse caso, então, podemos usar um polímero, um plástico, por exemplo, para reduzir a transferência de calor na minha mão, pois o plástico será um mau condutor de calor. Desta forma, os metais, por exemplo, prata, cobre, alumínio, são sólidos de alta condutividade, porque além da vibração do reticulado, nós temos também o movimento ou fluxo de elétrons livres. Já os plásticos, cerâmicos, vidros, borrachas, são sólidos de baixa condutividade, porque a transferência por condução se dá somente pelas vibrações no reticulado. Uma outra categoria de materiais são os isolantes térmicos. Estes aprisionam ar ou outro gás dentro de pequenas cavidades de um material sólido, de modo a evitar sua movimentação, ou seja, o transporte de massa. Isso diminui a convecção. Por isso, materiais porosos, com poros pequenos, paredes finas e baixo valor intrínseco de K dão bons isolantes térmicos. Exemplos de materiais assim são
plásticos expandidos, lã de vidro, isopor, cortiça, entre outros. Existem também os super isolantes térmicos. Um exemplo é o aerogel, também chamado de ar sólido. Este é um material sólido poroso extremamente leve, derivado de um gel cuja parte líquida foi substituída por um gás. O resultado é um bloco sólido de densidade extremamente baixa e várias outras propriedades, como, por exemplo, alta eficiência de isolamento térmico. Note que as paredes do sólido são tão finas que ele chega a ser translúcido. A lei básica da condução é a lei de Fourier. Consideremos, por exemplo, a transferência de calor através de uma parede sólida de espessura ΔX, área A, e submetida a uma diferença de temperatura T1 na parte externa, T2 na parte interna. Dessa forma, devido a essa diferença de temperatura, ocorrerá um fluxo de calor por condução através dessa parede. Por experiência, nós sabemos que esse fluxo de calor por condução, ele vai ser proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, maior a transferência. Vai ser proporcional também à diferença de temperatura, quanto maior a diferença de temperatura, maior a transferência, e vai ser inversamente proporcional à espessura da parede. Colocando isso no símbolo das variáveis, temos que fluxo de calor proporcional à área, ao ΔT, e inversamente proporcional à espessura da parede. Essa relação de proporcionalidade não é útil, precisamos transformá-la em igualdade. Para isso, podemos determinar por experimentos o valor dessa constante de proporcionalidade K, que vai depender de medidas do fluxo de calor, da área, do ΔT e do ΔX. Então, essa relação de proporcionalidade poderá ser convertida em igualdade através da introdução do coeficiente de proporcionalidade, que nós vamos chamar de K, dando origem à equação de Fourier na sua forma diferencial. Notamos que agora nós estamos fazendo a equação num elemento de espessura dx. Portanto, a variação de temperatura vai ser dt. Essa equação também nós temos que colocar aqui um sinal menos, porque esse gradiente de temperatura é negativo, porque fluxo de calor flui de altas temperaturas para baixas temperaturas. Portanto, essa é a equação de Fourier, onde Q é o fluxo de calor, K é uma propriedade de cada material, ou seja, a condutividade dos materiais, A é a área da parede onde o calor é transferido, e dt dx é o gradiente de temperatura. A condutividade térmica K é uma propriedade dos materiais. Quanto maior o valor de K, maior a facilidade de condução. Vindo em ordem decrescente, vamos ver alguns exemplos. No topo da figura temos aqui o diamante, o cobre, que é um metal puro. Uma ordem de grandeza abaixo, temos aqui os óxidos, por exemplo, um tijolo, borracha, líquidos, aqui no caso o óleo. Uma ordem abaixo agora temos os isolantes térmicos, por exemplo, aqui a lã de vidro, e uma ordem mais abaixo ainda os gases, no caso aqui o aerogel. Vamos ver agora a aplicação da lei de Fourier numa geometria simples, no caso uma parede plana, como uma parede de um forno elétrico. Analisando um trecho dessa parede, vemos que essa parede tem uma espessura L, tem uma área A, a condutividade do material da parede é K, e ela está submetida na face interna a uma temperatura mais alta T1 e na face externa a uma temperatura mais baixa T2. Partindo da equação de Fourier, primeiro separamos as variáveis. Após isso, podemos fazer a integração. Os limites de integração nós obtemos aqui da figura. Nós vamos integrar o dx de 0 a L, que é a espessura da parede. Enquanto isso, temos que integrar o dt de T1 até T2.
Essa integral são bem simples, a integral de dx é x, aplicando os limites dá L menos 0, e a integral de dt é t, aplicando os limites fica T2 menos T1. Esse sinal menos aqui vai inverter o ΔT, em vez de T2 menos T1, teremos T1 menos T2. Isolando o valor de Q agora, temos a equação para o fluxo de calor numa parede plana, que depende da condutividade do material da parede, a área da parede, a espessura da parede e a diferença de temperatura nas faces da parede. Para fixar esses conceitos, vamos fazer um breve exercício. Vamos calcular o fluxo de calor transferido por condução em uma parede de um forno elétrico para as condições abaixo. Parede quadrada com 50 centímetros de lado e 2 centímetros de espessura, condutividade do material da parede igual a 0,06 watt por metro Kelvin e temperatura da face interna 200, temperatura da face externa 30. Então temos aqui a nossa exemplo da parede. A área é facilmente calculada porque a parede é quadrada, a espessura em metros dá 0,2 metros, a condutividade foi dada, a temperatura da face interna é 200 e da face externa é 30. Então o ΔT, passando para Kelvin, dá 170 graus Kelvin. Aplicando diretamente a equação para a parede plana, temos aqui que Q depende da condutividade, da área, da espessura e do ΔT. Colocando os valores, nós obtemos aqui um fluxo de calor transferido numa única parede desse forno igual a 127,5 watts. Obrigado pela atenção.